Fala pessoal, tudo bem? Professor Jefferson Santos aqui. Mais uma aulinha aqui para o canal. E a aula de hoje é sobre multiplicação e divisão de números naturais. Vamos lá para a aula? A aula hoje promete, especialmente no tema divisões. Vamos lá para a aula? Então, o nosso tema aqui é multiplicação e divisão de números naturais. Vamos falar primeiro da multiplicação. Aqui nós temos aqui uma campanha de troca de tampinhas por fraldas geriátricas. É o problema motivador desse tema aqui. Então, para formarmos 1 kg de tampinhas de garrafa PET, são necessárias aproximadamente 330 a 400 tampinhas de refrigerante PET, variando de acordo com o tamanho e modelo. Digamos que ao juntarmos 396 tampinhas, como as do modelo abaixo, conseguimos arrecadar 1 kg de material plástico e com essa arrecadação compramos uma fralda geriátrica. Então nós temos aqui 396 tampinhas, equivalem a uma fralda geriátrica. Quantas tampinhas seriam necessárias para a aquisição de 5 fraldas geriátricas? Bom, nós poderíamos usar a adição aqui, né? Então, dentro desse problema, nós poderíamos usar a adição. Seríamos 396 tampinhas uma fralda, mais 396 tampinhas outra fralda, 396 tampinhas a terceira fralda, mais 396 tampinhas a quarta fralda, mais 396 tampinhas a quinta fralda. Só que essa soma de parcelas iguais, a gente poderia escrever de forma resumida assim. Então, a multiplicação ela nada mais é do que uma soma de parcelas iguais, certo? Esse 396, por sua vez, a gente poderia escrevê-lo ainda numa forma fatorada, né? Decomposta, uma forma fatorada. E fazer a multiplicação termo a termo, ou seja, essa forma fatorada significa separar as unidades das dezenas e das centenas. 396, por exemplo, esse 9 não vale 9, esse 9 vale 90, porque ele está na casa das dezenas. Esse 6 vale 6 realmente, porque está na casa das unidades. E esse 3 vale 300. Então, 396 pode ser 300 mais 90 mais 6. Fazendo as multiplicações termo a termo, 5 vezes 6, 30, aqui está. 5 vezes 90, 450. E 5 vezes 300, 1.500. O resultado será a soma, 1.500 mais 450 mais 30, ou seja, 1.980. Esse método é o chamado de forma fatorada, né? Utilizando a forma fatorada, a decomposição do 396. Não é o método usual que nós comumente usamos. Então nós poderíamos usar aí o método usual, né? O algoritmo usual. Vamos lá, é chamado de algoritmo da multiplicação. Nós colocamos o 396 e o 5 aqui embaixo, multiplicamos 1 a 1. 5 vezes 6 é 30, 0 e sobe 3. Esse sobe 3, na verdade, galera, é porque 30, veja bem, ó, o número 30, ele é composto, esse 3 não vale unidade, ele vale dezena. É por isso que ele vai aqui em cima da casa das dezenas. Então, quando sobe 3, na verdade, o 3 está indo para a casa das dezenas. Ok? Então, 5 vezes 6, 30, 0 e o 3 vai para a casa das dezenas. 5 vezes 9, 45, mais 3, 48, 8 e o 4 para a casa das centenas. 5 vezes 3, 15, mais 4, 19, 1980. Esse é o modo usual, ok? O primeiro modo é o modo forma fatorada, ou seja, através da decomposição do número 396 em unidades, dezenas e centenas. Logo, serão necessários 1.980 tampinhas de garrafa PET para a aquisição de 5 fraldas geriátricas. Uma escola arrecadou 4.752 tampinhas de garrafa PET e continuam sendo necessárias 396 tampinhas para a aquisição de uma fralda geriátricas. Quantas fraldas geriátricas poderão ser adquiridas com essa quantidade de tampinhas? Que estratégia de resolução vocês utilizarão para resolver essa questão? Bom, então agora nós temos 4.752 tampinhas, ok? E para cada fralda geriátrica nós precisamos de 396 tampinhas. A ideia aqui é quantas vezes o 396 cabe dentro do 4.752. A ideia de quantas vezes cabe é a principal ideia associada à operação matemática chamada divisão. Então, divisão é quantas vezes cabe, ok? Muito bem, vamos adiante. Vamos recordar como é que a gente faz uma divisão. Aqui nós temos 4.550 divididos por 70. Vamos montar essa divisão, lembrando que a divisão, a gente vai ver já nos slides seguintes, que ela pode se manifestar, aparecer de várias formas distintas, né?
Uma coisa que a gente pode fazer aqui, e logo mais eu explico, é eliminar esse zero aqui, ó. Eliminar esse zero. Por quê? Porque a divisão ela pode aparecer assim, com 2 pontinhos, que é a forma mais comum. Pode aparecer também, em vez de 2 pontinhos, ela pode aparecer com 2 pontinhos com um traço aqui no meio, também é divisão. Nós sabemos também que a divisão ela pode ser manifestada também na forma das chavezinhas, né? As chavezinhas. E também a divisão ela pode ser manifestada na forma de uma fração, aparecer na forma de uma fração. 4.550 divididos por 70. Ok? Veja bem, eu sei que vocês já aprenderam em algum momento fração equivalente. O que é fração equivalente? Imagina o seguinte, talvez demore um pouquinho mais essa aula, mas vale a pena essa discussão. Imagina o seguinte, que você tem aqui um objeto, uma barra de chocolate, e você dividiu ela no meio. Você dividiu ela exatamente no meio. A mesma barra de chocolate foi dividida agora, em vez de em 2 partes iguais, você vai dividir em 4 partes iguais. Imagina que você dividiu ela em 4 partes iguais. Você veio aqui e comeu uma parte dessa barra de chocolate. Imagina que são iguais os desenhos, tá? Tão diferentes, mas imagina que são iguais. E aqui o fulano comeu 2 partes iguais. A pergunta é, se as barras são iguais, realmente, as duas, quem comeu mais, o primeiro ou o segundo carinha? O primeiro cidadão que comeu uma parte de 2, que comeu uma parte de 2, essa é a fração que representa esse desenho, ou fração que, ou fração não, né? Ou fulano que comeu 2 partes de um total de 4. Qual fração é maior, a fração 1 sobre 2 ou a fração 2 sobre 4? Ambos comeram exatamente a mesma quantidade. Se nós traçarmos uma linha aqui, ó, nós vamos ver que ambos comeram exatamente a mesma quantidade. Certo? Então pensa aqui que os desenhos são iguais, tá? Tamanhos iguais. Então esse carinha comeu uma de 2 partes da barra de chocolate e esse segundo cidadão comeu 2 partes no total de 4. Eles comeram iguais. Agora a pergunta é, como é que essas duas frações elas valem a mesma coisa, são frações equivalentes. Mas a pergunta é, como é que eu saio de uma fração 1 sobre 2 e chego na fração 1 sobre 4? 2 sobre 4, perdão. Então a fração 1 sobre 2, para eu chegar na fração 2 sobre 4, que vale a mesma coisa, uma fração equivalente, basta eu multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número. Nesse caso, o número é o 2. A constante aqui nossa é o número 2. Se você multiplicar 1 vezes 2, dá 2. E 2 vezes 2 dá 4. Nós vamos achar uma fração que vale a mesma coisa, uma fração equivalente. Ok? Muito bem. Por que isso é válido? Porque quando nós temos aqui, ó, 2 sobre 2, na verdade nós temos aqui o número 1. Esse cara aqui, ó, é o número 1. É o número 1 escrito de um outro jeito. Então você está multiplicando por 1. Lembra que fração é divisão? Então multiplica por 2 em cima, multiplica por 2 embaixo, é a mesma coisa que multiplicar por 1. Quando a gente multiplica por 1, a gente não muda o número, né? 1 é elemento neutro na multiplicação. Então frações equivalentes, elas são achadas multiplicando-se em numerador e denominador pelo mesmo cara, né? Por uma constante. Ou fazendo o caminho contrário. Agora a pergunta é, como é que eu saio do 2 sobre 4 e chego no 1 sobre 2? Em vez de multiplicar por 2, eu vou dividir por 2. Se eu dividir por 2, 2 divididos por 2 vai dar 1. E se eu dividir por 2 aqui no denominador, também vai dar 2. Então saímos de 2 quartos e chegamos na fração 1 meio. Então para escrever uma fração equivalente, a gente multiplica numerador e denominador por uma constante, pelo mesmo número, ok? A gente pode tanto multiplicar como pode dividir. Veja bem, se eu dividir por 10 aqui nessa fraçãozinha nossa, ó, numerador e denominador, dividir por 10 é equivalente a cortar um zero. Então é por isso que eu posso cortar um zero. E o 4.550 vira 455 e o número 70 vira o número 7. Então sempre que você puder cortar zeros no final do número, obviamente, no numerador e no denominador ou no dividendo, esse cara chama-se dividendo, esse cara chama-se divisor, você pode fazer isso, porque é equivalente a estar simplificando por 10, dividindo por 10 tanto o numerador como o denominador, ou seja, o dividendo e o divisor. Sacaram? Em resumo, essa explicação toda é só para garantir para vocês que vocês podem cortar zeros no final do número. Se você tiver, por exemplo, 2.380, melhor, 23.800 divididos por 400, nós temos 2 zeros no final de cada número. Ok? Então você pode cortar um zero aqui, mais um zero aqui e mais um zero aqui.
E a divisão que você tem para fazer é 238 divididos por 4. Então, quando nós formos dividir números que têm zeros no final, já fica a dica. Para cada zero que você corta no dividendo, você também corta um zero no divisor. E a principal ideia associada à divisão é quantas vezes cabe. Sempre essa pergunta tem que aparecer. Quantas vezes cabe? Quantas vezes cabe? Ou seja, quantas vezes o 7 cabe dentro do 455? Vamos fazer? Agora nós vamos usar aqui então as chavezinhas. Ok? 455 dividido por 7. A pergunta que não quer calar é: quantas vezes o 7 cabe dentro do 4? O 7 não cabe dentro do 4. 7 não cabe dentro do 4. Então a gente vai ter que melhorar essa pergunta. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 45? Bom, 7 é menor do que 45. Então ele cabe dentro do 45, tabuadinha do 7. Fica uma dica aqui para todos, que é a seguinte: sempre que você estiver trabalhando com a tabuada, não comece no 7 vezes 1. Às vezes você tem dificuldade com a tabuada, não começa no 7 vezes 1. Começa no 7 vezes 5 já, por exemplo. Ok? Por quê? Porque a tabuada do 5 ela é fácil, ela salta de 5 em 5. 7 vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 7. Porque na multiplicação a ordem dos fatores, que é os elementos da multiplicação, não altera o resultado que a gente chama de produto. Então 5 vezes 7 é 35. 35. Então 7 vezes 5 também é 35. Então a gente vai começar já no 7 vezes 5. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. Já não cabe mais. Passou, né? Então a gente vai pegar aí o 42, que é 7 vezes 6. Essas continhas são necessárias ser feitas quando se tem um pouco mais de dificuldade, mas se faz ela no rascunho, né? Ela não aparece no cálculo. Então vamos lá. Então cabe 6 vezes. Se você sabe conta de vezes, ou seja, multiplicação, e conta de menos, então você tem por obrigação saber divisão. Porque divisão se consiste apenas em conta de vezes, multiplicações e subtrações. Vamos lá então? 6 vezes 7. Tchan, 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 tchan. Já fizemos aqui, ó. 6 vezes 7, 42. Põe o 42 aqui embaixo. Nota que eu fiz uma multiplicação e depois eu vou fazer uma subtração. 45 menos 42 é 3. Ou 5 menos 2, 3. 4 menos 4, 0. Esse zerinho não precisa aparecer, porque esse zerinho é um zero à esquerda. O zero à esquerda não vale nada. Beleza, galera? Antes de continuar aqui, galera, quero mandar um salve aqui. O salve de hoje é para o Raul e para o Bernardo. Bora lá? Continuando aqui, vamos baixar o 5 aqui. 35. A pergunta agora é: quantas vezes o 7 cabe dentro do 35? O 7 cabe exatamente 5 vezes. Nós já fizemos essa conta. O rascunho guarda ele. Ele pode ser útil para questões futuras. 5 vezes 7, 35. Coloco 35 aqui. 35 menos 35, 0. Beleza, de boas. Bem tranquilinha, né? A sacada aqui, ó, teve uma explicação mais longa, porque a conta é fácil, é simples, mas a sacada aqui está em eliminar um zero no final do número. Eliminou o zero, você diminuiu bastante o número, beleza? Se ficou difícil, pausa o vídeo ou volta, assiste de novo, tenta fazer sozinho, dá uma pausada no vídeo aí, mas o importante é que você entenda. Bora lá. Temos aqui mais um exercício. As 4 turmas de 7º anos da professora Alice resolveram ajudar o lar de idosos do bairro. Para tanto, decidiram fazer uma ação sustentável e escolheram a reciclagem de latinhas de alumínio. Para cada turma foi criado um grupo e a grande missão é a coletar o máximo de latinhas possível. Confira a quantidade arrecadada por cada grupo. Então, grupo A, 1.221. Grupo B, 853. O grupo C, 984. O grupo D, 1.002 unidades de latinhas. Com as latinhas em mãos, os alunos descobriram que, em média, 70 latinhas equivalem a 1 kg de alumínio. Então, guardem essa informação. Sempre quando a gente está trabalhando com matemática e problemas matemáticos, a gente circula as informações numéricas do problema. Então, 70 latinhas equivalem a 1 kg de alumínio. E que o quilo pode ser vendido por R$ 8,00. Quanto as turmas de Alice arrecadarão para ajudar o lar de idosos do bairro?
Muito bem, então vamos ter que somar todo mundo, né? As turmas, né? Tá no plural. As turmas. Tá no plural. Vamos ver a resolução? Guarda a informação. 70 latinhas, 1 quilo. E cada quilo, R$8. Beleza? Bora lá, vamos para a próxima tela. Então a primeira informação é nós adicionarmos o grupo. A turma A, 1221, turma B, 1002, turma C, 853, turma D, 984. Realizando essa adição, notem que eu percebo que bastante alunos têm dificuldade nisso. Quando tem uma adição aqui como 4 parcelas, que é esse caso, a pessoa faz a primeira parcela mais a segunda, depois o resultado dessas duas parcelas junta com a terceira e depois junta com a quarta parcela. Você pode juntar todas as parcelas de uma vez só, ok? O único cuidado aqui na adição, isso a gente já falou lá na aula de adição, é que os números têm que ser alinhados aqui, ó, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e milhar embaixo de milhar. Ou seja, alinhamento pela direita. Não dá para dispor os números de qualquer forma, tem que alinhar pela direita. Suave? De boas? Bora lá então. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. 0 e o 1 vai para casa das dezenas. Porque esse 1 vale uma dezena, 10, né? 2 mais 1, 3, mais 5, 8, mais 8, 16. 6 aqui e 1 lá. 2 mais 1, 3, 3 mais 8, 11, mais 9, 20. Vai 0 aqui e 2 lá. 2 mais 1, mais 1, 4. Total de latas, 4.060 latas. Então, usamos nesse problema uma adição, total 4.060 latas. Fazendo a divisão do 4.060 por 70, ela já está feita aqui. Mas eu vou apagar aqui e vamos fazer essa divisão na mão aqui. 4.060, atenção, divididos por 70. O que dá para fazer inicialmente aqui? Eu sei que você falou, cortar um zero, e isso facilita muito, ok? Quantas vezes o 7 cabe dentro do 40? Lembra do rascunho do slide anterior? 7 vezes 5 dá 35, 7 vezes 6, 42, já passou. Perceba que o rascunho anterior está servindo para essa questão aqui. Então, 5 vezes. 5 vezes 7, 35, coloca aqui. Diminui. 40 menos 35 dá 5. Baixa o 6, né? Quantas vezes o 7 cabe dentro do 56? 7 vezes 7, 49, nós tínhamos parado, é só continuar aquela tabuada. Nós já tínhamos parado no 7 vezes 7, que era 49, lá no nosso rascunho. Então, vamos fazer o 7 vezes 8, que é 56. Cabe exatamente 8 vezes, então. Então, 8 vezes 7, 56. Professor, tem que acrescentar o zero no final, aquele zero que foi cortado? Não, eliminou. Lembra da fração equivalente? É a fração que vale igual, vale a mesma coisa cortando os zeros. Então a resposta dessa questão é 58. Beleza? Agora, deu 58 quilos. Beleza? Agora, cada quilo é vendido por R$8. Só multiplicar 58 vezes 8. Eu acho que essa a gente não precisa fazer manualmente, né? Podemos usar já, como já está respondido aqui. 8 vezes 8, 64. 4 sobre 6. 8 vezes 5, 40. Mais 6, 46. Então, as turmas da professora Alice arrecadaram R$464, perdão. 464 reais. Uma questão bem boa, ampla, envolve adição, porque você tem que somar todas as turmas, quanto que o total de latinhas arrecadados. Cada quilo de latinhas precisa de 70 latinhas, então divide por 70 para saber o número de quilos, 58 quilos. Cada quilo é vendido por R$8, então multiplica 58 vezes 8, 464. Tranquilo no esquilo? De boa na lagoa? Galera, alguns comentários. Esse slide para mim foi o mais importante de todos os que eu elaborei. Porque eu quero fazer algumas discussões aqui, bem importante, interessante sobre divisão, que vai ajudar vocês bastante aí, beleza? A primeira divisão é uma divisão um pouco mais difícil. Nós temos aqui 114.171 divididos por 57. Cada questão dessa ela tem uma objetividade, ela tem uma razão de ser. Ela não está colocada aí por acaso, não está posta por acaso. Vamos fazer uma a uma. Vamos fazer a primeira. 114.171. Prestem muita atenção, vou falar até mais lento,
nas resoluções que agora eu vou colocar aqui. 114.171 divididos por 57. Olha como eu faço. 114.171. Eu tenho certeza que você nunca viu divisão desse jeito. Nunca viu. Muito bem. A pergunta é, quantas vezes o 57 cabe dentro do 1? Não cabe, professor. Quantas vezes o 57, então, cabe dentro do 11? Não cabe, professor. Quantas vezes o 57 cabe dentro do 114? Bastante atenção. Bom, ele também não cabe. Também não cabe. Quantas vezes o 57 cabe dentro do 114? Vamos verificar. Mas para verificar isso, a gente vai arredondar. O que seria esse arredondar? Veja bem, qual é o número redondo, ou seja, o número terminado em 0 mais próximo de 57? É o 60. 60 é o número redondo mais próximo de 57. Beleza? Agora, me digam, esse 60 é um número maior que 57 ou é menor que 57? Eu sei que você respondeu que é maior. Então, 60 é maior do que 57. Como o 50 ele é maior do que o 57, eu digo que eu arredondei para cima aqui. Então, o 114, que era o número que eu havia lá escolhido, eu vou arredondar ele para cima também. Como que seria o 114 arredondado para cima? Ou seja, qual é o número redondo, ou seja, o número terminado em 0, exatamente maior do que 114? 115 não é redondo, 116 não é redondo, então é o 120. Então, quando você arredonda, só para ter uma ideia de quantas vezes cabe, que é a principal ideia associada à divisão, fica mais fácil. Eu pergunto para você, quantas vezes o 60 cabe dentro do 120? Ou, como a gente pode cortar zeros, lembram? A pergunta é, quantas vezes o 6 cabe dentro do 12? Cabe 2 vezes, muito bem. Então eu vou supor, isso não é uma regra, tá? Mas isso dá certo 95% das vezes. Eu vou supor que, como o 60 cabe 2 vezes dentro do 120, eu vou supor que o 57 cabe 2 vezes dentro do 114. E essa continha que eu vou fazer. 57 no rascunho vezes 2. 2 vezes 7, 14. Sobe 1. 2 vezes 5, 10 mais 1, 11. Olha só, deu exatamente 2 vezes. Então, 2 aqui, 2 vezes 57, 114. Diminui, dá 0. Que louco isso. Veja bem. Vou baixar uma flechinha aqui, ó. A primeira flechinha baixada, ela é normal baixar ela, tá? O tamanho dela é normal. Então, vamos baixar a flechinha, ou seja, vamos baixar o número 1. Baixar uma flechinha normal, só que o 57 não cabe dentro do 1. Vou baixar e vou fazer de outra cor aqui, ó, uma flechinha até mais larga. O 7. Então, a segunda flechinha, muita atenção agora. A segunda flechinha do mesmo tamanho da outra, ou seja, vem até a mesma distância aqui, ó, já não é normal. Então, a primeira flechinha é normal, baixar sempre a primeira é normal, mas a segunda já não é normal. Para essa flechinha segunda adicional que eu baixei, aqui, o número 7, eu preciso pôr um 0 aqui no quociente. Lembrando que na divisão, esse cara aqui chama-se dividendo, esse divisor, esse quociente, o que sobra é o resto. Baixei o 7. Só que o 57 ainda não cabe dentro do 17. Vou ter que baixar mais uma flechinha. Vou mudar até a cor dela, para vocês captarem bem, ó. Percebam, a primeira flechinha é normal, a segunda do mesmo tamanho não é normal, tem que pôr um 0. A terceira do mesmo tamanho também não é normal, tem que pôr um 0. Então, para esse 1 aqui, que eu estou baixando aqui, é uma flechinha adicional. Vou fazer da mesma cor da flechinha. Então, mais um 0 adicional aqui. Entenderam? Agora a pergunta é, 57 eu arredondei para cima, deu 60. E o 171, vou arredondar para cima também. O que você arredonda para cima no divisor, você arredonda para cima no dividendo também. Se você arredondar para baixo no divisor, você arredonda para baixo no dividendo também. Qual que é a escolha, professor? Para cima ou para baixo? Sempre o número redondo mais próximo. No caso, 57 e 60. Esse arredondamento, galera, é só para facilitar a divisão e saber quantas vezes cabe. Quantas vezes o 57 cabe dentro do 171? Não sei. Vou usar os arredondamentos novamente. Então, a pergunta que eu não quero calar, eu vou arredondar esse cara aqui para... Posso arredondar para 170? Não, arredonde para 180. Por quê? Porque aqui você arredondou para cima, então aqui você arredonda para cima também. Então, o arredondamento é do 180.
Quantas vezes o 60 cabe dentro do 180? Como eu posso cortar os zeros? Quantas vezes o 6 cabe dentro do 18? 6 vezes quanto dá 18? Eu sei que você respondeu 3. 3 vezes 60 vai dar 180. Então a gente vai tentar 57 vezes 3. Vamos fazer um rascunho. 57 vezes 3. 3 vezes 7, 21, sobe 2. 3 vezes 5, 15, mais 2, 17. Deu exatamente 171. Olha só, quanta coisa legal nesse exercício. A gente arredonda os números para cima ou para baixo, aquele que estiver mais próximo, né? A gente sempre começa pelo quociente. Arredondei para 60. Isso não é garantia que isso vai dar certo, mas 95% das vezes vai dar certo. Arredondei para cima 60. O que tiver aqui, ó, você vai arredondar para cima também. Isso só para ver quantas vezes cabe. Isso não é para fazer continhas de vezes. É só para ver quantas vezes cabe. Belezinha, galera? Entenderam? Se não entendeu, volta no vídeo, coloca uma velocidade ainda mais lenta e tenho certeza que você vai entender. Outra coisa, a primeira flechinha, baixar o 1, é normal. Flechinha adicional, segunda flecha do mesmo tamanho da anterior. Para baixar esse 7 que está na segunda flechinha, um 0. Flechinha preta, númerozinho preto. Não cabe, 57 não cabe dentro do 17. Lembrando que divisão é quantas vezes cabe. Baixa mais uma flechinha do mesmo tamanho. Para a flechinha verde, que é a segunda flecha adicional, a primeira é normal, a pretinha é adicional, a terceira flechinha verde também é adicional. Vai mais um 0 aqui no quociente. Para cada flecha adicional, um 0 no quociente. Deu 171, 3 vezes 57, 171. Lembrando que contas de vezes nada mais são do que multiplicações e subtrações. 171 menos 171, 0. Beleza? De boas? Bom, pessoal, vamos lá para a resolução do item B. Muito bem. O item B é 3.536.051 divididos por 17. Vamos fazer com bastante calma, para não corrermos nenhum risco de errarmos aqui. Muito bem. Então vamos lá, nós temos 3 milhões, só abrindo um espacinho aqui, né? 536.051 dividido por 17. Esse item B ele foi pensado, estrategicamente pensado, porque ele entra naquele 5%. Falei que 95% a ideia de arredondar dá certo, mas tem 5% que não dá certo, beleza? E é esse caso aqui. Então ele foi estrategicamente pensado nesse caso. Quantas vezes o 17 cabe dentro do 3? Não cabe, vamos pegar o 35. Quantas vezes o 17 cabe dentro do 35? Vamos arredondar o 17 para 20. E o 35, como aqui eu arredondei para cima, vou arredondar para 40. Muito bem. Supondo, então, que como 20 cabe duas vezes dentro de 40, a gente poderia ainda cortar os zeros e dizer que 2 cabe duas vezes dentro do 4. Então, nós vamos supor que o 17 cabe duas vezes dentro do 35. E fazendo a continha, veremos que 17 vezes 2 dá 34. 2 vezes 7, 14, sobe 1, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então dá 34. Nós vamos diminuir, vai dar 1. Vamos baixar o 3, duas vezes aqui, né? Vamos baixar o 3. 17 não cabe dentro do 3, flechinha adicional 6, flechinha adicional 0 adicional. Acrescenta um 0. 17 cabe quantas vezes dentro do 136? Vamos arredondar esse 136 para 140. E a pergunta é, quantas vezes o 20 cabe dentro do 140? O 20 cabe 7 vezes dentro do 140. Ou eu poderia pensar, quantas vezes o 2 cabe dentro do 14? O 2 cabe 7 vezes dentro do 14. Então eu vou supor, tá errado, tá? Não é isso, mas eu vou supor que ele cabe 7 vezes. Porque como o 20 cabe 7 vezes dentro do 140, ou o 2 7 vezes dentro do 14, vou supor que o 17 cabe 7 vezes dentro do 136. Vamos fazer a continha? 7 vezes 7, 49. 7 vezes 1, 7 mais 4, 11. Deu 119. Se eu colocar o 119 aqui e fazer a subtração, porque divisão nada mais é do que multiplicações e subtrações, vai emprestar, vai ficar 16 menos 9, 7. Emprestou, ficou 2. 2 menos 1, 1. Então percebam vocês que deu 17, ou seja, cabia mais uma vez. Então cabe mais uma vez, não são 7 vezes, são 8 vezes.
8 vezes 7, 56, sobe 5. 8 vezes 1, 8, mais 5, 13. Realmente eram 8 vezes. Então essa tentativa de que cabe 7 vezes não deu boa, deu menos, né? Cabia uma vez mais. Só que ela nos aproximou já do resultado. Então mesmo assim, arredondando, nem sempre vai dar certo 95% das vezes. Só que mesmo quando não dá certo, já nos aproxima, a gente só vai errar uma continha. Beleza? Só uma operação de multiplicação aqui, né? Só um produto. Não deu certo aqui, então a gente vai pegar o 8, deu 8 vezes, coloco 8 aqui. 8 vezes 17 deu 136. O diferencial desse exercício foi essa, de que não cabe 7 vezes, cabe 8 vezes. E a minha suposição é de que cabia 7. Dá 0. Baixe uma flechinha. 0. Não cabe dentro, vai ter que ter uma flechinha adicional. Baixa outra flechinha, o 5. Para essa flechinha aqui, tem que pôr um 0 aqui, né? Flecha adicional, um 0 aqui no quociente. Vamos baixar mais uma flechinha azul agora. 51. O 17 cabe quantas vezes dentro do 51? Vamos arredondar o 51 para cima. Como o 17 foi arredondado para cima, vamos arredondar o 51 para cima. Mesmo que ele esteja mais próximo do 50, a gente vai arredondar ele para 60. Porque aqui eu arredondei para cima, então aqui para cima. Então 17 cabe quantas vezes do 51? Deve ser a mesma coisa que quantas vezes o 20 cabe dentro do 60. Então vamos fazer 20, quantas vezes o 20 cabe dentro do 60? Ou quantas vezes o 2 cabe dentro do 6? Cabe 3 vezes. Vamos supor que seja 3. 17 vezes 3. De fato, dará 3 vezes 7, 21. 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. 51. Então é vezes 3 aqui, que vai dar 51. E acabou nossa continha. A resposta é 20.803. Então arredondar 95% das vezes dá certo para saber quantas vezes cabe. E facilita bastante. Só que tem 5% das vezes que não dá certo. Mas nesse 5% das vezes você vai errar uma continha. E vai ter que verificar no próximo. Como que eu sei isso? Quando você vai fazer a diferença, lembra lá no que eu fiz a diferença aqui, 136 menos 119 deu 17? O resto não pode ser igual ou maior do que o divisor. Então você, como o resto deu igual ao divisor, então cabia uma vez a mais ainda. Por isso que não cabe 7, cabe 8. Volta com calma, revê esse exercício é interessantíssimo. Beleza? A última, galerinha, para nós fecharmos a nossa aulinha de hoje, é a letra C. Ela também tem um propósito aqui, essa questão, porque aumentou bastante aqui a quantidade de números na chave. Então ela tem um propósito, esse item C. 26.195 dividido por 403. Professor amado, idolatrado, salve, salve. Não tem a menor ideia de fazer divisão com 3 números nas chaves. Arredonda, vira 400. Ok? 400 não cabe dentro de 2. 403, né? Nem dentro de 26, nem de 261. Vamos pegar 2.619. Vamos arredondar também. Vamos arredondar para 2.600. Arredondei para cima aqui. Deveria arredondar para cima aqui também, né? 2.620. 2.620. Pensa no 2.600, que é o número mais próximo. Quantas vezes o 400 cabe dentro do 2.620 ou do 2.600? É a mesma coisa que pensar quantas vezes o 4, como tem 2 zeros aqui, cabe dentro do 26, porque tem 2 zeros aqui também. O 4 cabe 4 vezes 6, 24. Cabe 6 vezes dentro do 26. Então a gente vai supor que o 403 cabe 6 vezes dentro do 2.619. 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 0, 0 mais 1, 1. 6 vezes 4, 24. Deu 2.418. Então vamos mudar de cor. 6 vezes 2.418. Subtraindo, 9 menos 8, 1. 1 menos 1, 0. 6 menos 4, 2. Deu 201. Baixa o 5. Ficou com o 2015. Tem que pôr 0 aqui? Não, né? Só uma flechinha, não põe 0. Só se tivesse mais uma flechinha adicional. Quantas vezes o 400 cabe dentro do 2000? Vamos arredondar bonito esse cara aqui, ó.
Vamos arredondar bonito, ou 2020, né? Tanto faz. Arredondei para cima, professor, 2020. Sem problema, 2020. Vamos apagar esse cara aqui que já foi, né? Vamos pôr aqui 2020. Arredondei para cima, 2020. Exatamente, foi assim que eu ensinei. Então ele vai virar 2020. 2020. Só para termos de pensar, você pode pensar no 2000. Só para facilitar mais ainda. Quantas vezes o 400, ou o quarto 20 vira o número 4, cabe dentro do 2000, ou o quarto 20 vira 20. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 20? É 5 vezes. Então 403 vezes 5 vai ser a minha tentativa. 5 vezes 3, 15. Sobe 1. 5 vezes 0, 0 mais 1, 1. E 5 vezes 4, 20. Deu exatamente, galera. Que show. Então aqui o número 5 dá 2015. Volta nessa questão também, ó. Esses arredondamentos para ver quantas vezes cabe. É muito interessante, tá? Isso ajuda demais a você resolver divisões que tem números grandes na chave. Galerinha, um abraço, fiquem com Deus, na paz de Deus. Que Deus vos abençoe. Espero que esse vídeo tenha sido útil. E se foi, clica aí embaixo, se inscreve, dá aquele like maneiro. E bora, toda semana, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Um abraço, Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.